Shalom Lekulan, Shalom Sadikim, Shabbat Shalom antecipado. Estamos aqui na nossa primeira gravação de quinta-feira de 5778. Obviamente que é sempre esse prazer enorme nós estarmos juntos. E hoje sobre a produção e direção do Rosh Lucas, né? Que está fazendo um curso avançado aqui de Torá. Então, às quintas-feiras cedo, ele tem vindo para se aprofundar ainda mais nesses conhecimentos. Irmãos, hoje nós estamos vivendo a semana de Bereshit, tá? A semana de Bereshit, ela é uma semana muito importante porque é o princípio. Então, eu estou aqui apagando ainda a outra instrução, tá? Mas vamos aqui entender a importância da semana de Bereshit. Eu apaguei também mal para burro, né, Hiroshi? Mas tá bom, né? O irmão não vai reclamar. Tá boa aí a imagem? Tá tudo em ordem aí? O Hiroshi tá de diretor e produtor aí. Então vocês se lembram que nós estamos vindo de 5777, nós começamos a caminhar em 5778. Nós vimos que esses três sets representam a luz em descanso. Então o que nós vimos? Nós vimos que o ano 5777 da luz em descanso, muitas decisões que nós deveríamos ter tomado o ano passado, não tomamos, deixamos realmente essa decisão em descanso, que nós vamos tomar nesse ano, né? Esse daqui é o ano 8, Shimi, né? Shimi é o ano do Mashiach, né? Tá dando para ler daí, Rocha? Perfeitamente. Tá? O ano do Mashiach, né? O ano do retorno. Então, na Kabbalah, isso daqui nós vamos chamar de Roser, tá? Luz do retorno. Isso aqui é muito importante nós entendermos. Então, o nosso maçonzinho, né? O nosso maçonzinho está com o dedão já dele lá, né? Apontando na direção do caminho, tá? Lembre-se, nós somos hebreus, né? Todo maçom é o hebreu, cabalista ou não cabalista, ele é um hebreu que vem de Ivri, do hebraico, que é sair e chegar, tá? Então, é muito importante para nós, maçons cabalistas, entendermos que nós começamos 5778, hoje é a semana do que nós vamos chamar de Starting Gates, tá? Então, por isso que vai ser importante nós estudarmos o Bereshit hoje aqui, né? Então, a palavra da semana é Bereshit, tá? No princípio. Agora é que vem o nosso estudo. Para nós é no princípio, mas para o eterno não é no princípio. Isso é que é o grande problema que nós temos para entender. Vamos supor, eu estou sem um livro aqui na mão, tá? Eu estou sem um livro, tá? O Roche tem um livro aí que ele vai me emprestar. Qualquer livro. Não tem livro também, tá? Mas o que mais tem aqui nesse lugar é livro, mas nós estamos sem nenhum livro, tá? Nós temos que entender o seguinte, vamos supor que o livro seja a história da vida de um determinado maçonzinho aqui, tá? Então o maçonzinho nasceu, começou a crescer, lá entrou para a maçonaria, na maçonaria foi aprendiz, companheiro, mestre, aí se tornou venerável e etc., fez uma carreira maçônica e morreu.
Então, lá no livro da história do maçonzinho, o maçom lá da página 10, ele não conhece o maçom da página 100 ainda. Mas o Eterno, ele conhece, porque o Eterno está segurando o livro. Tá? O Eterno está segurando o livro. Então, o Eterno está fora do livro. O Eterno está fora de qualquer época do maçom. Então, você tem o maçonzinho na época que ele era aprendiz, tem a história do maçonzinho na época que ele era companheiro, tem a história do maçonzinho na época que ele era mestre, mas o maçonzinho aprendiz ainda não conhecia o maçonzinho mestre, tá? Mas o Eterno, ele já segurava o livro da história do maçonzinho. Então, Bereshit, quer dizer, no princípio, é para nós, mas não para o grande arquiteto, não para o Eterno. Então, vamos entender isso daqui melhor? Vamos entender? Eu fiz meio bagunçado, não foi? Ou tá, tá ruim? Não tá ruim não, dá pra entender. Dá para entender, mas eu vou melhorar, né? O maçonzinho tá bom? Tá. O maçonzinho tá bom, né? O maçonzinho ele tá legal. Tá, então vamos tentar entender aqui, porque a gente sempre fala, né? A gente sempre fala do poder das palavras, né? A gente sempre foca, né? Arrie, Axé, Errie, né? Eu serei aquele que serei, Errie, Axé, Errie, Kadosh, né? Então a gente sempre coloca assim certas letras importantes, Aleph, Re, Yod, né? Certas letras importantes, tá? Então aqui nós já vimos que existe uma coisa chamada Reshit, tá? Tá? Existe uma coisa chamada Rosh, tá? Rosh. Rosh. Rosh vocês sabem que é cabeça, não é isso? Tá? Então aqui, ó, aqui tá o Shi, tá? Aqui tá o Aleph, tá? Ok? Tá dando para ver? Tá dando para entender? Tá, perfeitamente. Tá? Porque às vezes a gente faz assim, mas a pessoa não sabe o que é Aleph, não sabe o que é Shi, tá? Aqui é um Aleph, tá? Aqui é um Shi, tá? Ok? Tá dando para ver aqui também? Tá? Então vamos entender, irmãos, por que é tão importante essa Parashá Bereshit no princípio. Porque Reshit, princípio, vem da palavra Rosh, cabeça, tá? Então, Reshit deriva de Rosh, tá? Rosh é cabeça, Rosh Rashanah, ou seja, a cabeça do ano, tá? Que é o ano novo, tá? Então todos os cargos de liderança em hebraico começam com Rosh, tá? Então os graus na Kabbalah, né, na maçonaria cabalística, nós vamos ter Rosh, Tzadik e Magid, né? Quer dizer, nós vamos ter o cabeça, o justo e o mestre, tá? Então o Rosh é a cabeça, tá? Muito bem. Vamos então agora entender. Eu agora vou ter que apagar aqui o maçonzinho, tá? Mas deu tempo das pessoas anotarem. Deu tempo? Tá, então vamos apagar o maçonzinho e vamos entender como é que começa, qual é a primeira sentença da Torá. Qual é a primeira sentença da Torá? Bereshit bara Elohim, não é isso? Que nós, cabalistas, falamos Elohim, tá? Que é Elohim ou Elohim, tá? Elohim. Então, nós temos que, no princípio, criou as forças do Altíssimo, tá? Então, aqui, eterno está colocado em uma coisa que a gente chama de plural majestático,
majestático, tá? Ok? Majestático. Ok? No plural, muito bem. Então, vamos entender? Então, primeiro nós temos que entender esse Bereshit. Então, no princípio, o Eterno criou aonde? Aonde é que ele criou no princípio? Onde é que ele criou? Esse princípio daqui se refere a quê? É princípio do tempo ou é princípio que está na mão do Eterno? Princípio do que está na mão do Eterno. Princípio que está na mão do Eterno. E o que está na mão do Eterno? Na mão do Eterno está a cabeça dele. Tá? Então, no princípio, o Eterno criou na cabeça dele. Tá? Então, no princípio, o Eterno criou tudo. Então, o Eterno não criou o princípio. O Eterno criou tudo. Mas na cabeça dele, tá? Isso, criou na cabeça dele. Ou seja, o Eterno criou tudo de uma vez. Nós é que temos um princípio que se renova. Nós é que temos uma história calamitatum, entende? Uma história calamitatum. Calamitatum. Uma história calamitatum. Nós é que temos uma história calamitatum. O Eterno criou tudo de uma vez. E nós ficamos nessa girada. Então, ele criou tudo de uma vez na cabeça dele, tá? Então, esse Ereshit se refere ao Rosh, ou seja, a imaginação do Eterno. Concorda? Que nós vamos chamar de plano de emanação, não é isso? Emanação. Emanação, tá? Então, no princípio, quer dizer, no momento zero da criação, o Eterno emanou tudo. Então, não tem mais nada a ser emanado. Nós é que temos que gerenciar essa emanação, tá? Ok? Aí, o que aconteceu? Ele criou. Criou criar do ex nihilo, né? Então, esse bará, eu vou colocar aqui o bará, agora nós vamos estudar esse verbo aqui, bará, tá? Então, ba, irá, ou seja, venha e veja, tá? Então, o Eterno, na sua consciência, se lembra do modelo que nós estudamos ano passado? A consciência tudo envolve, aí nós somos só desejos, esses desejos se transformam em pensamentos e pensamentos entram em conexão com consciência, tá? Ok? Muito bem. Então, o Eterno, tudo emanou de sua cabeça, de sua Rosh, tá? E disse, venha e veja. Venha e veja, tá? É isso que ele falou. Venha e veja, como é que você consegue ir e ver o que o Eterno emanou? Diga, como é que você consegue? Nós só conseguimos fazer isso pelo estudo da Torá. Se nós estivermos em forma pensamento com ele através de avodá, dos trabalhos maçônicos, dos bons trabalhos, tá? E nos conectarmos com ele pelo Yacharel do nosso coração, pela Sedaká. Entendeu? Então, isso é muito importante, porque esse conceito fundamental, esse conceito objetivista rabínico é o que dirige a maçonaria especulativa. Fé, esperança e caridade. Porque se você não tiver fé que aquele livro da lei sagrada aberto sob o altar traz a consciência da emanação inicial do Eterno, adianta aquele livro estar ali? Não adianta. Se você não tiver esperança que fazendo bons trabalhos você será identificado como um justo,
Adianta você fazer bons trabalhos? Então não adianta você colocar compasso e esquadro sobre o livro, tá? E se você não tiver realmente fé que vale a pena a irmandade e se realizar através do irmão, do próximo, do haver, né? Então não adianta a caridade, tá? Então é muito interessante porque o tripé objetivista rabínico e Torá, Avodá e Sedaká, qualquer que seja a denominação do estudo da Torá, ele se enquadra, seja ortodoxo, seja cabalista, seja racidista cabalista, como é o nosso caso, né? Torá, Avodá e Sedaká são as três colunas. Então, a beleza da palavra do Eterno, a sabedoria de fazer boas obras e a força de se manter fiel à caridade. Porque você tem que ter força para fazer caridade. Não é fácil você abdicar de você para o próximo. Não é fácil. Não é fácil. Eu sei porque às vezes eu estou cansado já, né? Devido até à idade, estou cansado. Vocês me pedem alguma oração, alguma coisa. Eu sei da onde eu tenho que buscar força. Eu tenho que buscar forças da consciência do Eterno para me levantar e ir ao Eterno pedir essa sedaká essa caridade que vocês estão pedindo, né? Você entendeu? Então, isso é muito importante, né? Nós entendemos. Está dando para entender o início? Isso é muito importante, eu acho, Orochi, que isso é importante para as pessoas entenderem por que nós estamos na maçonaria cabalista, né? Nós estamos na maçonaria porque nós somos obreiros. Então, a maçonaria nos dá realmente condições de ritualística, de encontros semanais, de loja, de estudos em loja, de comportamento em irmandade, que nos leva a raciocinar o bom trabalho, o avodá. Então, do ponto de vista maçônico, a disciplina maçônica é importante para o avodá, tá? A Torá, nós fazemos esse estudo através dos estudos cabalísticos. Por quê? Porque a Cabala é o estudo da Torá. Nós já vimos isso. Eu vou até abrir mais um pouco essa relação aqui agora da Torá. E Sedaká é exatamente o que une o trabalho à Torá. Porque não adianta você fazer bons trabalhos só para si mesmo. Você tem que fazer bons trabalhos para o próximo. Porque você é salvo. Eu não gosto dessa palavra, desse verbo. Ninguém se salva sozinho. Ninguém se salva sozinho. Mas eu não gosto de usar o verbo salvar porque é para a religião. Tá? E nós já vimos que no final dos 6.000 anos, aqui quando vai começar o milênio do Mashiach, né? Todos vão se salvar. Porque aqueles que não se salvar, o próprio plano vai eliminar de forma tal que essa consciência vai sumir do universo. Então a pessoa não vai nem se salvar, nem passou pelo processo de salvação. A consciência do Eterno vai eliminá-la. Entendeu? É interessante isso. Porque nós estamos em um processo que ou você vai desfrutar do relacionamento dessa consciência do Eterno, desse Reshit, tá? Ou você não vai desfrutar de nada. De nada. Não tem esse negócio que você vai passar o resto da vida no fogo do inferno, ali no... como é que é? Enxofre, né? Lago de fogo e enxofre. Lago de enxofre. Não existe isso, sabe? Uma mente do Eterno não tem no princípio dele um lago de fogo para maltratar partes da sua própria consciência. Mas isso... presta atenção. Elas interpretam a palavra, e eu vejo isso muito lá no meu meio, as pessoas interpretam completamente diferente. Errado a palavra. Errado, Ou seja, elas leem de uma forma literal e entendem do jeito que elas querem. Nós temos que entender, irmãos, assim, ó, quer dizer,
o Eterno, né? O Eterno, nesse Bereshit, né? Nesse Bereshit, ele emanou tudo de uma vez só, né? Aí depois houve uma criação. Aqui vai entrar céus e terras, né? Quer dizer, vai entrar tudo que é sutil e tudo que é denso. Eu vou botar aqui tudo que é sutil e tudo que é denso, né? Aí depois vai ter a formatação, né? Vai ter a formatação. Vamos aqui dizer, na formatação vai aparecer a tromba do elefante e o pescoço da girafa, né? Você já pensou um elefante com aquela tromba e com aquele pescoço? Ia ser um animal que não era um elefante, né? Mas é o que aquele rapaz que você me mostrou o vídeo, girafante. Você me mostrou um vídeo de um pastor muito engraçado que fala, e o elefante não tem cara de elefante? Não, o boi não tem cara de boi. A vaca tem cara de vaca. A vaca tem cara de vaca, né? A formatação, né? Então, mais ou menos aqui na formatação é aquela passagem do livro de Bereshit, Gênesis na tradução, aonde Adão dá o nome, né? Aos animais, né? E aqui depois a manifestação, tá? A manifestação. Manifestação onde nós estamos. Nós estamos manifestados, tá? Então, esses aqui são os processos. Você acredita que uma mente que é capaz de criar galáxias, criar toda essa maravilha, criar aquilo que eu sempre falo para você, a maior oração de um maçom cabalista é a sua primeira refeição da manhã ser uma fruta, olhar para a fruta e agradecer a consciência do Eterno. Ó Eterno, Senhor nosso Deus, Criador dos céus e da terra, da sua infinita hesed, da sua infinita misericórdia, fizeste essa banana para eu comer, senão eu ia ter que comer terra. Eu ia ter que ser igual a minhoca. A minhoca não come terra? Já pensou? Roche, seu prato de terra já está servido. Que coisa horrorosa ia ser a nossa vida, comer terra. Então, essa mente infinita em Hesed, porque o que os rabinos hassidistas, cabalistas, né? Também na linha do Dr. Label Wolf, que é a nossa linha de pensamento hassídico cabalista, né? Ele diz, nós sabemos que tem uma gevura no universo. Nós sabemos que existe o que é traduzido no dia a dia como sofrimento. Nós sabemos que existe isso, tá? Tanto assim que a Cabala, o que se diz na Cabala? Na Cabala se diz que você pode viver sofrendo ou viver na luz da Cabalá, estudando a Torá. Então você ameniza o sofrimento. Por quê? Porque é dito em Jeremias que eu criei o mal, eu criei o sofrimento, eu criei tudo o que existe, porém vos dei a Torá como adoçamento de vossa vida, né? Então, existe o Gevura. Então, tem que haver essa contração, tem que haver esse certo sofrimento para ter o Gênesis, para ter o nascimento. Então, por exemplo, existe as dores de parto. Quando uma semente vai abrir para sair aquele primeiro grãozinho ali, tem a casquinha ali da semente tem que partir, tem que haver o crack, né? O crack, né? Quando o pintinho, né? Quando uma ave para sair do ovo, ela tem que se esforçar ali dentro para abrir aquilo ali. Aí depois vem o Hesed, vem a misericórdia, porque toda a criação é colocada de forma instantânea na frente daquele pintinho, na frente daquela sementinha e na frente daquela criança que nasceu. Entendeu? Tá? Então, o que o hassidismo nos diz? O hassidismo nos diz que, a princípio, a mente criadora, né? A mente criadora, né? A mente criadora, tá? Criadora, tá? Não é criadora, não é com i. Eu crio galinha. Eu crio um cachorro. Mas o cachorro já me foi dado. Eu não faço um cachorro aparecer do nada. Então,
Criar é fazer surgir do ex nihilo, do nada. Isso só na mente divina. E é exatamente aí, irmão, que nós somos semelhantes ao Criador. Nós não somos semelhantes ao Criador porque eu tenho um nariz e respiro e o cachorro tem nariz e respira. Eu sou semelhante aos animais pelos meus 5 sentidos. Eu enxergo o mundo por 5 sentidos, tá? Então, eu enxergo o mundo pelos 5 sentidos, não é isso? Sim. O cachorro também. Agora, se nós tivéssemos só 4 sentidos ou 6 sentidos, nós teríamos uma percepção de mundo diferente, tá? Então, o que é importante nós entendermos? Quando, no livro de Bereshit, façamos o homem a nossa semelhança façamos, eu acho que tem muita coisa escrita, né? Melhor apagar, né? Eu ia falar isso agora. Ia falar agora? É. Eu apago, né? Porque, apesar que as pessoas vão acompanhar do princípio, né? Do início. Mas é melhor apagar, né? Pra não ficar muita Isso, informação isso. Então, misturada. vamos explicar isso de novo, né? Tá dando pra entender. Assim, o que o senhor está explicando, Rabi, é uma realidade. Essa semana eu fui atender uma comerciante, e ela me fez falou uma heresia muito grande, né? Porque eu fiquei muito revoltado até. É mesmo? Muito bravo com ela. É mesmo? Porque ela falou assim, porque ela, revoltada assim no princípio, porque ela falou, olha, eu fui e ouvi a explicação sua sobre o anticristo, e poxa, aquilo me abriu a mente, porque eu achava que o anticristo era o Papa. O anticristo é o Papa? Ela achava, né? É mesmo. E eu dei aquela explicação do anticristo que o senhor... Mas quem falou para ela que o anticristo é o Papa? Criou, porque é exatamente o que o É a tal da religião, né? né? Religião, as pessoas entendem a palavra, a Torá, como elas querem entender. Não da forma correta. O que eu estava explicando mesmo O senhor aqui? estava falando sobre os níveis, né? Os níveis? Isso. Sobre os sentidos. Os sentidos. Ok. Ok. Agora já me lembrei, tá? Então façamos, né? Eu parei aí, não foi? Isso. Façamos o... Agora, aqui eu já vou dar uma instrução que é importante. Irmãos, prestem atenção. É errado a tradução de façamos o homem, tá? De façamos o homem, tá? Nesse momento aqui, não é façamos o homem, façamos o ser humano, tá? Porque esse ser humano, depois ele vai virar homem, mulher, yang e yin, próton, elétron, positivo e negativo, norte e sul, luz e trevas. Mulher é treva? Mulher é treva no sentido que está na árvore da vida, é a coluna da severidade, tá? Então ela absorve, tá? Ela recebe. A mulher, para ficar grávida, ela recebe espermatozoide, tá? E o homem doa espermatozoides, tá? Então, isso aqui é importante nós entendermos, tá? Então façamos o ser humano a nossa imagem e a nossa semelhança. Agora, quando a gente fala imagem e quando a gente fala semelhança, tá? Quando a gente fala semelhança, eu acabei abrindo, né, a instrução de Bereshit, né? Acabei abrindo. Quando a gente fala imagem, é imagem da onde? É imagem da terra, tá? E quando a gente fala semelhança, a gente fala o quê? A gente fala da consciência divina. O que a Kabbalah nos ensina? A Kabbalah nos ensina que aqui tem 600 mil, né, pedacinhos, quer dizer, 600 mil, né, pedacinhos de consciência divina. A nossa semelhança com o Eterno é essa nossa capacidade de imaginar e criar do ex nihilo na nossa mente. Nós somos capazes. Tem uma passagem que eu gosto muito na vida do Walt Disney, né?
que o governador da Flórida, lá na década de 60, doou, né, lá para Disney, né, para Disney Studios, né, doou uma área muito grande na Flórida para ele fazer o parque, porque a Disneylândia ela começou na Califórnia, onde eram os estúdios, né, e lá a Flórida estava desenvolvendo, a Flórida estava crescendo, estava com o projeto da NASA, Cabo Canaveral, aquelas coisas todas. E ele foi lá com o engenheiro-chefe dele, o engenheiro fumando, e o engenheiro pegou, jogou o cigarro no chão e apagou com o pé. E o Walt Disney deu um puta de um esporro nele e disse: você nunca mais apague um cigarro na porta do maior parque do planeta. Era só pântano. Era só pântano. Mas na cabeça dele, ele já tinha visto o que é a Disney hoje. E hoje, a Disney, na realidade, foi a locomotiva da Flórida, né? Hoje na América, fora de Manhattan, né? Fora de Nova York, você entendeu? Talvez no mundo, né? No mundo, né? O mundo converge para lá. Então, isso, quer dizer, na cabeça de Walt Disney, ele já tinha feito isso. Então, por exemplo, aí outra passagem que eu gosto muito, de Albert Einstein, né? Que chegam para ele e falam, professor, né? Que coisa extraordinária ter sido tudo provado do desvio da luz, né? Espaço-tempo, né? Porque o espaço ele é distorcido, né? Pela massa concentrada de um planeta, de uma estrela, né? Foi provado pelo desvio lá no teste do Chile, etc. E que beleza, né? O senhor ter descoberto isso. E disse: eu não descobri nada. Eu tive apenas a bênção de ter penetrado na mente divina e ter pego esse pequeno pedaço de pensamento divino, tá? Então, quer dizer, a nossa semelhança com o Eterno, com o Bereshit, né? A nossa semelhança com o Bereshit, com esse princípio, né? Que é um princípio que na realidade já é tudo, tá? A gente ter essa capacidade de, na nossa mente, nós realizarmos o projeto inteiro. Tanto assim que tem pessoas que viajam literalmente em pensamento, né? Viajam em pensamento. Por exemplo, essas gravações, tudo, você teve a ideia, Rabi, não vamos deixar esse conhecimento só para nós, vamos lançar isso para o povo, né? Eu falei povo, vamos lançar isso para os que se interessam, tá? Para os que se interessam. E eu falei, mas você acha que tem muita gente que se interessa? Aí você falou, eu acho que tem muitos que se interessam. Tá? Hoje nós já passamos da marca de 1 milhão de visualizações. Então, na sua mente, você teve uma semelhança com o Eterno. Aí você pode até dizer, como a Igreja Católica vai dizer, é o Espírito Santo. Né? Fica lá falando, é o Espírito Santo. Não tem nada de Espírito Santo nisso aí, não. Nós temos, na realidade, o Yacharel mesmo. Todos nós temos. O cachorro não tem. O cachorro não acorda de manhã. Você vê, nós temos tanto essa capacidade que nós mudamos ambientes inteiros. Nós somos capazes de mudar a própria cara, né? É só você ver Las Vegas, era um deserto, hoje é uma cidade maravilhosa, a água vem de não sei quantos quilômetros, né? Então, nós temos essa capacidade. Agora, a nossa imagem é uma imagem da Terra, tá? Então você pega, por exemplo, aqui, né? Vamos pegar aqui o nosso cachorrinho, né? O nosso cachorrinho. O nosso cachorrinho, ele cheira? Sim. Ele cheira. Ele ouve? Sim. Ele come? Sim. Ele abana o rabo? Ou seja, ele fica alegre e triste? É a mesma coisa da gente. Mesma coisa da gente. Tanto assim que vocês tem um senhor que tem 2 cachorros que mora aqui perto. Quando eu vou dar uma caminhada aí, quando eu estou
disposição para ir, que eu posso, né? Ele está sentado em um banco da praça, os cachorrinhos estão sentados com ele, e ele tem uma garrafa térmica que ele leva água gelada e dá para o cachorrinho na caneca. Ele conversa com o cachorro. Ele já extrapolou. Ou ele virou o cachorro virou quase ele, né? Você entendeu? Mas as pessoas chegam a ter essa relação direta com o que não é errado. Pessoas que tratam como um filho, realmente. Como um filho. E não é errado isso, hein? Não é errado. Porque lembre-se, a primeira verbo que o Eterno fala para esse ser humano é heredar, né? Quer dizer, faça gestão. E você não pode fazer gestão da criação se você não se comunicar com a criação. Você pode se comunicar falando, fazendo carinho só no animal, fazendo carinho na planta. Pô, você não pode regar a planta com uma ducha de 2 toneladas de água. Você tem que, para a planta mais sensível, pulverizar, né, para uma árvore maior, aí com a ducha, não é verdade? Então, existe essa comunicação, entendeu? Então, isso é importante nós entendermos, porque no princípio, no Bereshit, esse Ereshit de Rosh, de cabeça, nós saímos dessa mente, né? Dessa mente, dessa consciência. Eu vou desenhar aqui para ficar melhor, né? Então, eu vou desenhar aqui no centro o modelo, né? O modelo para nós entendermos, né? Deu para entender o que nós iniciamos, né? Sim, perfeito. Isso deu para entender. Então, irmãos, esse Bereshit, ele começa com todos nós, maçons cabalistas, tendo que nos lembrar que nós somos desejos. No nosso centro está desejo. Então, nós nos comunicamos com essa criação, nós nos comunicamos com a consciência divina, inicialmente com desejo. Tanto assim que você pode ter desejo de estar estudando a Torá, ou de não estudar a Torá. Você pode ter desejo de tentar adentrar como Einstein na mente divina, e você pode ter desejo de não querer adentrar na mente divina. Então você pode ter esse desejo nosso que nós estamos agora aqui desenvolvendo, que é o estudo da Torá no ano 5778, e ao mesmo tempo você pode dizer, não, eu não quero mais isso. Eu quero para mim, na realidade, o que eu desejo para mim e para os meus é termos um lugar na Cracolândia. Porque quem está na Cracolândia deseja a Cracolândia. É errado esse negócio de dizer quem é drogado não quer ser drogado. Isso não é verdade. Porque todos nós temos essa semelhança na consciência divina, então nós somos capazes de não nos ver mais bebendo. Nós somos capazes de não nos ver mais com vaidade de roupas. Nós somos capazes de não nos ver mais nos tatuando todo. Entendeu? Tá? Quantas pessoas você conhece que pela palavra abandonaram a bebida sem clínica, sem remédio nem nada? Várias. Eu às vezes falo isso, assim, instruções para as pessoas, e digo para elas que a pior coisa que tem é colocar um drogado numa clínica. Não é, claro. Porque ali só tem drogados com os mesmos pensamentos. Exatamente. É uma consciência de drogado, tá? Aí você vai dizer, puxa, mas na consciência do Eterno tinha o drogado e tinha o bêbado. O Eterno, no momento do Bereshit, ele criou tudo. Então, eu criei o mal, eu criei tudo que existe, mas eu criei a Torá para adoçar a vossa vida. Então, ele criou tudo. Ele criou o Hesed e ele criou o Gevurah, tá? Mas, ao mesmo tempo, ele deu a Torá, tá? Muito bem, então nós somos desejo. Nós sabemos que existem 613 desejos, né? Esses 613 desejos, na realidade, tem uma instrução nossa. Você me lembra para nós falarmos desse número 613, tá? Então nós somos movidos pelos desejos, tá? É o desejo que
formata o nosso pensamento, tá? Então, por exemplo, se eu tenho desejo de estudar a Torá, eu vou pensar como conseguir uma Torá, como eu vou pensar como estudar as línguas, as letras que formam a Torá, que são as letras do hebraico. Eu vou procurar amigos para trocar ideias. Eu vou procurar grupos como o nosso de Kabbalah para me elevar no conhecimento, não é verdade? Eu não vou conseguir ter pensamento de estudar a Torá domingo à tarde com a camisa da torcida do Corinthians lá no Itacarão, como é que é? Itaquerão, torcendo pelo... Não vou conseguir. Você entendeu? Porque tem que ter uma semelhança com a consciência do eterno para eu alcançar isso, tá? Muito bem, tá? Agora, uma vez que eu estou nesse sistema, e esse sistema, Roche, ele é muito interessante, porque ele tanto pode ser sinodestro, como ele pode ser somente sinistro. Somente sinistro. Sinestra. Somente na sinestra. Que é essa direção aqui. Ou seja, você pode estar de acordo com a regra da mão direita ou de acordo com a regra da mão esquerda. É muito interessante isso, porque uma vez que você começa com pensamentos sinistros do lado esquerdo, né? Do lado que não é a destra, né? Não estando à destra do eterno, né? Estando à sinistra do eterno, você começa a alimentar isso e você não chega na Cracolândia imediatamente. Você vai caminhando. Você não se torna um maníaco obsessivo por sexo na internet da noite para o dia. Tá? Outro dia eu estava no metrô e estavam os rapazes, todos eles rodando ali sites pornográficos dentro do metrô. Quer dizer, você vê que a conversa entre elementos já é pornografia. Entendeu? Olha o nível de pensamento que ele está. Por isso que é tão importante ir à loja. Por isso que eu sempre digo aos irmãos, eu até mandei uma mensagem essa semana, né? Quando você... Se ausenta, uma hora deixa de fazer falta. Exatamente, né? Quando você se ausenta muito, deixa de fazer falta, né? Realmente a gente tira do pensamento, você acaba esquecendo o irmão. Por quê? Porque quando você vai na loja, você recarrega a bateria, que é a expressão maçônica, mas você restaura o livro da lei sagrada, os bons trabalhos, o trabalho da destra e a caridade, né? Tá? Agora, englobando, isso aqui é o criado, né? Eu vou colocar aqui, né? Isso aqui é o criado, né? Tá? Aqui é o criado, tá? Isso aqui é o núcleo do criado. Então, nós somos desejos e pensamento. E a planta? A planta também é desejo e pensamento. Tá? Então, a planta deseja o sol, não deseja? A planta, ela não busca o sol? Ela não vira de direção? O girassol, não, todas as plantinhas, né? Você ver aqui, eu até coloco aparadouros, né, para facilitar a vida delas, né? Tá? Elas buscam o sol. Você vê, por exemplo, o animal, né? O animal lá, você vê lá o jacaré lá, né? Com a boca aberta lá, pegando o sol dentro da boca dele. Não é verdade? Né? Então, tudo isso daí é idêntico ao nosso animal. Nós somos cobertos por um corpo animal. Tá? Muito bem. Agora, em volta disso tudo, o que a gente viu? A gente viu que nós somos imersos em uma coisa chamada consciência universica, né? Consciência universica, tá? Consciência universica. Nós somos
totalmente imersos nessa consciência universal. E o que é essa consciência? Essa é a consciência Bereshit. Essa é a consciência da cabeça do Eterno, tá? Então, Roche, essa era a instrução que eu queria dar hoje. Lembrando aos irmãos, nós estamos começando 5, 7, 7, 8. Estamos dando nossos primeiros passos em direção. Nós somos hebreus, nós somos, sabemos sair e chegar. Então, nós sabemos sair de um nível de ignorância e alcançar um nível melhor de sabedoria para a nossa vida, né? Nós vamos manter essas gravações ao longo do ano. Esse ano as gravações serão diferentes, né? Vão ser gravações mais como essa, onde eu pego um elemento da Torá, você vê, hoje, e vou abrindo, vou fractuando, tá? É importante lembrar aos irmãos que toda revelação é progressiva, então não adianta o irmão querer nos procurar, como muitos nos procuram, e já querer sair sabendo, porque isso não vai acontecer, o irmão vai ter que estudar muito, porque o Eterno quer isso, né? Vocês não acham que Albert Einstein se tornou Albert Einstein torcendo no Itaquerão, né? Não foi. Foram anos e anos olhando para a parede, como a segunda mulher dele falava, que ele às vezes passava 3 dias olhando para a parede na escrivania dele, sem beber, sem falar nem nada. Então ele estava em total estado de êxtase universica, tá? Existe uma fractuação de desejos em tudo que nós fazemos. Esse nosso núcleo, ele é fractuado, tá? Então, às vezes, você está com uma vontade, com aquele desejo, aquele libido amante, né? Que você não consegue conter, de comprar um tênis novo, porque você precisa comprar uma coisa nova, você não tem dinheiro para o tênis, você compra uma meia. Você não consegue não comprar, tá? Então, nós temos que controlar essa fractuação. Nós temos que estar no controle da fractuação. Isso é muito importante, tá? Existem cones de resolução, ou seja, tudo começa da Torá, a Torá reflete nos nossos trabalhos e os nossos trabalhos refletem na caridade que nós somos capazes de fazer. E é importante, você entendeu essa gravação e explica para alguém. Porque quando você explica, você abre o seu CLI, você limpa o seu CLI e você começa a receber mais sem você saber de onde. Não acontece contigo? Com certeza. Acontece. Às vezes você está lá pregando a palavra, né? Aí começa a ter um monte de ideia que você não sabe de onde, né? Mas por que você teve isso? Porque você mantém seu CLI limpo, tá? Existe uma coisa chamada lei do retorno, tá? Se você pratica a Sedaká, o universo vai praticar a Sedaká contigo. Se você instrui a um Havé, a um próximo virá e lhe dará uma instrução, às vezes que você nem espera, mas você recebe, tá? E você jamais será um ser humano se você não entrar em similaridade de forma pensamento com o Eterno. Você é homem ou você é mulher quando você não está em similaridade de forma pensamento com o Eterno. Ou seja, você é macho ou você é fêmea, tá? Agora, quando você está em similaridade de forma pensamento com o Eterno, você é semelhante ao Eterno em forma pensamento, você deixa de ser homem e mulher e você se torna ser humano. Ser humano é acima de sexo, porque Adão Harishon, quando ele foi criado na mente do Eterno, ele não foi criado homem e mulher, ele foi criado homem e mulher, ele foi criado completo, porque a mente do Eterno é completa, entendeu? Isso é importante. Então, as instruções esse ano eu vou buscar dessa forma. Então, hoje nós pegamos a primeira palavra da Torá, Bereshit, e nós falamos sobre Bereshit. E eu espero que isso mude um pouco a vida de vocês, tá? Sempre lembrando
que aos sábados nós estamos no endereço que aparece na página do Face. Tem sempre algum irmão atendendo lá, recebendo para entrevista. Vocês estudem, façam perguntas, coloquem as perguntas no Face, que sempre vai ser um prazer respondê-las. Então, Shabbat Shalom antecipado a todos.